Olá, muito boa tarde, você é produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui com os nossos boletins ao vivo e o destaque neste momento é para a logística, né? Um assunto que reflete aí diretamente em todas as principais commodities agrícolas aqui do país e as commodities também não agrícolas, né? Porque a gente fala agora em relação às altas dos fretes marítimos, né? Os fretes marítimos que têm atingido valores recordes neste momento no mundo todo, né? E a gente também vai falar um pouco em relação ao cenário que tem ocorrido desde a pandemia da Covid-19, né? Que é a falta de containers também para exportação, né? Algumas commodities utilizam-se dos containers, outras são exportadas a granel, mas esse cenário todo tem gerado bastante preocupação nos mercados que têm tentado encontrar soluções aí para resolver essa questão logística marítima. Para conversar sobre todos esses assuntos, a gente fala ao vivo agora com Larry Carvalho, que é advogado com ênfase em transporte marítimo. Larry, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonathan. Um prazer estar aqui falando com vocês e conversando um pouco sobre o agronegócio, o setor de transporte marítimo. Sempre um prazer estar por aqui conversando. Prazer é Obrigado nosso. pelo convite. Prazer é nosso, Larry. Bom, falei aqui um pouco aos nossos internautas sobre todo esse cenário que a gente vai comentar melhor agora, né? A gente vem registrado aí nos últimos meses, né, na verdade desde o início da pandemia de coronavírus, uma falta de containers no mercado, né? E esse ponto, além de outras dinâmicas do mercado, também fizeram com que os fretes marítimos atingissem, neste momento, preços recordes no mundo, né? Fala um pouco pra gente sobre todo esse cenário e como a gente pode aí de alguma forma tentar encontrar os impactos disso tudo para o mercado de commodities agrícolas. Sem dúvida alguma, Jonas. Bom, o setor do transporte marítimo, quando a gente vai falar sobre a falta de containers, o aumento do frete, a gente tem que ter um cenário e um olhar bem macro, né? Até porque o setor de transporte marítimo é um dos setores mais globalizados, então é algo que diversos impactos em diversos países distintos gerou a situação de hoje, né? Ou seja, uns especialistas chamam essa situação de tempestade perfeita e realmente é uma sucessão, vamos dizer assim, de dominó de situações que ocorreram, chegando à situação atual. Mas, se eu tiver que falar, a raiz do problema é exatamente um descompasso na oferta e na demanda. Quando eu falo descompasso da oferta e na demanda, eu me refiro na oferta de containers, oferta de navios, e do outro lado a gente tem uma demanda muito grande atualmente, né? Uma demanda muito grande por transporte marítimo. E quando a gente pega lá no começo da pandemia, com os primeiros lockdowns, foi uma situação que criou um caos logístico que vem se arrastando até agora. Esse caos logístico vem exatamente dessa questão de lockdowns e containers ficando retidos, na verdade, empresas demorando cada vez mais a tirar seus containers de dentro do porto, dificuldade no transporte rodoviário até chegar nas fábricas e nas empresas e depois em devolver esses containers. Então, os containers estão ficando cada vez mais no porto, cada vez mais estão demorando a retornar e serem devolvidos vazios, tem prejudicado bastante toda a cadeia de supply chain, né? Então a gente viu também vários portos fechando na China, a gente teve aí desde o ano passado alguns problemas, como o canal de Suez, que ficou parado. Essa semana a China já anunciou um outro terminal, um grande terminal de Ningbo, ficando totalmente paralisado, porque foi detectado um funcionário com Covid. Do outro lado, a gente vê os portos americanos, principalmente Long Island, lá em Los Angeles, também extremamente congestionados, cada vez mais operação lenta por causa de problemas de mão de obra, falta de mão de obra, transporte rodoviário lento. Então, o que a gente vê? A gente vê muito problema em terra, né? Muito problema em terra que tem transformado as viagens cada vez mais longas. Quando eu falo longas, ou seja, as viagens de navios têm demorado cada vez mais, né? Então, isso tem criado um verdadeiro caos logístico. Então, quando a gente pega viagens cada vez mais longas e demoradas, a gente tem valores, um custo maior, obviamente, de tanto de bunker, como também problema, porque esses navios, esses containers que poderiam estar rapidamente voltando ao mercado, eles estão demorando cada vez mais a retornar. Então, a gente hoje
tem um número limitado de frota de navios. A gente tem hoje mais ou menos uma frota mundial de 20 mil navios para atender uma demanda crescente de transporte marítimo. Aí por que eu falo uma demanda crescente para o transporte marítimo? Desde o ano passado até hoje, temos visto aí um estímulo econômico de quase todas as grandes nações, né? Ou seja, injeção muito grande de capital nas economias. A gente vê os Estados Unidos, eles imprimiram 20% do dólar que tem hoje em circulação, foi imprimido do ano passado para cá, ou seja, foi injetado muito dinheiro na economia e isso tem crescido bastante o consumo, né? Então, com o crescimento do consumo, e a gente sempre pensando que 90% de todo o comércio global passa e é transportado e é movimentado por transporte marítimo, a gente tem uma demanda muito grande a ser atendida de necessidade de transporte marítimo. Então, quando você equaliza essa oferta de navios e a demanda, você realmente tem um desequilíbrio muito grande que está gerando fretes altos. E um problema é que a oferta, além de ser limitada, a oferta de navios, de contêineres, além de ser limitada, tem passado por uma pressão enorme, né, de problemas portuários e congestionamentos e demoras logísticas. E, por outro lado, também, quando a gente pensa em oferta e como aumentar essa oferta, a gente sempre pensa em termos que construir mais navios. Porém, não é tão fácil. Assim. Quando a gente pensa em construir navios, é quase que como construir um prédio. A gente está pensando em superestruturas, grandes navios, principalmente navios de containers também. Então, o que acontece? São navios que você liga para o estaleiro, pede para entrar na fila de encomenda, ou seja, já passa algum tempo aguardando o seu navio começar a ser construído, e quando ele começa a ser construído é uma coisa de 24 meses, 36 meses. Então, a expectativa do mercado é que novos navios que foram realmente encomendados, e aí a gente pega um ano de 2020, final de 2020 e agora começo de 2021, a gente tem recordes de encomendas de novos navios, mas esses novos navios vão demorar 2 anos a serem entregues, né? Então, a gente ainda, a médio prazo, curto prazo, a gente vê em um cenário de problema na oferta de navios e contêineres. Isso, sem dúvida alguma, está prejudicando todo o cenário do agro, né? Sim. Tanto do mercado que necessita de containers para fazer transporte, aquele mercado mais spot, ali um container de açúcar, container de arroz, mercadorias que efetivamente hoje existe algum transporte através de containers, como tem afetado também o mercado, vamos dizer assim, grosso do agronegócio brasileiro, de soja, milho, e até o setor de commodities agrícolas também, né, de mineração, porque esses navios aí da classe Panamax, navio de Supramax, essas classes de navios, a gente quando vai olhar o índice do BINCO, que é um índice que registra isso a nível do Báltico, a oferta e fretes de navios, a gente tem visto que do ano passado para cá, os fretes praticamente aumentaram em praticamente 10 vezes, né? Então os valores de demurrage têm crescido também consequentemente, mas tudo buscando aí exatamente equalizar essa necessidade por demanda. Do outro lado, quando a gente pensa em container, efetivamente, enquanto a gente olha o setor de agro, geralmente muitas vezes não tem um valor muito agregado no produto, né, de valor efetivo, muitas empresas com contrato a longo prazo a cumprir, com produtos com valor mais agregado, muitas vezes eles estão pagando o valor que for necessário para conseguir containers na China, né? Ou containers em outra parte do globo. Então, isso termina inflacionando também o preço do frete para outros players. Mas, efetivamente, é um caos que estamos vivendo, uma tempestade perfeita, e que, infelizmente, não deve ser solucionado ainda esse ano. Deve ser solucionado, todos os especialistas falam, no final de 2022, talvez apenas no primeiro semestre de 2023. Uhum. Larry, a gente consegue, neste momento, né, dar um cenário de alguma forma que exemplifique em relação ao preço de frete marítimo, né? A gente tem a China como um grande parceiro comercial, né? Para a gente fazer um envio de alguma commodity agrícola para a China, quanto que a gente pagava, né? Quanto que o mercado pagava anteriormente, quanto que está pagando agora? A gente consegue ter esse exemplo de como, de fato, esse cenário né, de caos se construiu aí nos últimos meses? Sem dúvida alguma. Bom, assim, pensando não só no Brasil, como você está questionando, mas no cenário macro, por exemplo, começando lá nos Estados Unidos, hoje,
O valor do frete Estados Unidos, China também, e se você for olhar, os números têm caído cada vez mais lá nos Estados Unidos, mas lá o valor do frete Estados Unidos, China subiu mais ou menos 4 ou 5 vezes, está batendo já o valor aí de $5.000, enquanto ao inverso, China e Estados Unidos já bateu o valor de $20.000 container, coisa que há 4 anos, 3 anos atrás, se falassem para o mercado que o frete ia chegar nesse patamar, todo mundo ia rir e ninguém ia acreditar. No Brasil, hoje, a gente já vê frete aí na casa de $16.000, $17.000, da China para o Brasil. Do Brasil para a China, a gente vê questão de $5.000, $6.000, $7.000, coisa que subiu bastante, porque antes tínhamos valores de frete muito baixos na China, né? Ou seja, e pensando no frete aqui no transporte de containers, efetivamente, seguia a questão de $1.000, $2.000, então tem crescido bastante o valor. No inverso também da China para o Brasil, a gente chegaram até alguns fretes China para Santos de $300, $400. Hoje já se tem frete aí de $14, $13.000 para Santos. Ou seja, efetivamente é um baque muito grande, é um custo muito grande, e isso encarece, e quando a gente pensa não só na exportação brasileira, mas na importação, mas é algo que encarece bastante os produtos aqui no Brasil. É algo que, sem dúvida alguma, algo que está gerando inflação, porque todo o frete do transporte marítimo ele termina sendo adicionado ao valor base do produto quando vai ter o pagamento do imposto de importação, né? Ou seja, você tem um aumento do dólar, o aumento do frete, e isso tudo impacta no valor final dos produtos aqui revendidos no Brasil, dos produtos importados. Então, realmente é um cenário caótico, tanto do exportador sem conseguir muitas vezes exportar seu produto porque não consegue repassar o custo logístico para o comprador, como as empresas de importação também tentando repassar e muitas vezes tendo dificuldade, e a gente vendo realmente uma alta crescente dos preços dos produtos importados. Sim. Larry, a gente vê no mercado já algumas alternativas aí sendo, de alguma forma, realizadas para que se consiga fazer uma exportação, né? O mercado tem tentado aí dar uma solução para esse cenário, para que não precise pagar esses altos preços neste momento? Sem dúvida. O mercado ele é muito dinâmico e muito criativo, e ele sempre tenta encontrar soluções, né? A mente do empresário, eu diria que do empreendedor brasileiro, merece até ser estudado, porque aqui no Brasil nossos empresários eles estão acostumados a superar todos os desafios que são impostos, né? E o setor do agro, mais do que nunca, sempre foi um setor que teve muito problema com logística e sempre superou essa logística para ser competitivo no mercado externo. Então, assim, a gente tem visto vários mecanismos, né? Alguns containers, alguns trades que antes eram feitos por containers, até questão própria madeira, antigamente tinham containers, hoje estão voltando a ser como era antigamente antes do surgimento do trade containers, indo no porão do navio mesmo, tentando afetar navios, já que tem dificuldade efetivamente de conseguir containers. Do outro lado, a gente tem visto crescer cada vez mais o transporte de mercadoria não refrigerada em containers refrigerados desativados, ou seja, como você não consegue um container de 40 pés normal, você pega um container refrigerado, desativa ele, faz o transporte não refrigerado. Do outro lado também, a gente tem empresas brasileiras cada vez importando mais de outras regiões que não a região asiática. A gente tem visto cada vez mais empresas procurando adquirir produtos, importar produtos, tanto do Egito como do Oriente Médio, porque o transporte marítimo ainda está com valores mais acessíveis, valores inferiores. Você ainda consegue ali o frete do Egito, do Oriente Médio para o Brasil na faixa de $3 a $4.000, no máximo uns $5.000. Então, ainda termina sendo um pouco mais competitivo do que o frete aí que está vindo da China de 16, 17, $18.000, né? Então, efetivamente, a gente tem visto várias corridas aí do mercado, várias alternativas, e os empresários, como sempre, sendo criativos para encontrar soluções para que permita que eles continuem competitivos no mercado. Com certeza.
Larry, claro, vamos acompanhar muito de perto todas essas informações, né? Sua primeira participação aqui no Notícias Agrícolas e queremos contar mais aqui com as suas entrevistas para que a gente, ao longo então desses próximos meses, a gente conseguir traçando como é que está esse cenário logístico marítimo aí que é tão importante para a gente aqui do Brasil, que exporta bastante commodity agrícola e commodity mesmo de um modo geral, viu? Obrigado pelas suas informações e sempre que tiver novidades aí, pode contar aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sem dúvida alguma, vai ser um prazer poder colaborar aqui com vocês, Jonatas, um prazer falar com vocês e estou sempre à disposição para dar esse feedback do setor do transporte marítimo. Obrigado. Bom, então falamos aí com o Larry Carvalho, né, que é advogado com ênfase em transporte marítimo. A gente falando um pouco então em relação a todo esse cenário que acontece nos últimos meses, né, em relação à falta de contêineres, né, para exportação e também esses altos preços dos fretes marítimos, os fretes marítimos que têm registrado valores recordes neste momento no mundo e que tem preocupado bastante o mercado como um todo e que de alguma forma o setor aí tem tentado encontrar alternativa, segundo o Larry nos falou, para que siga competitivo diante desse cenário comercial cada vez mais complicado. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Durante a nossa entrevista, todos os nossos perfis apareceram por aí. O nosso site segue 24 horas no ar. Para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil, fique por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.